Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 3. Nós vamos meditar do 3, aliás, do versículo 1 ao versículo 21. Toda mensagem ela será proveitosa na sua vida. Grave uma palavra que eu vou dizer para você agora. Jesus disse assim, é necessário nascer de novo. Amém? Nascer de novo é um milagre, inclusive maior de todos nos dias de hoje, tá? Maior de todos, não é cura, não é prosperidade, nenhum desses milagres, isso tudo vem e vai. Inclusive Jesus deixou muito claro isso, inclusive nos milagres que ele operou. Nem os milagres que Jesus operou foi definitivo na vida das pessoas. Ele ainda alertava e dizia assim, olha, vai, não faça mais, não peque mais, para que não te suceda algo pior. Amém? Então, o maior milagre dos dias de hoje é o milagre do novo nascimento. É realmente o milagre do novo nascimento. Ser concebida, ser gerada uma nova pessoa, um novo caráter, uma nova natureza, um novo interior. Mas lembrando que quem nasce tem que crescer, porque se não crescer, ficou do mesmo tamanho. Nasceu, tem que crescer. E o que faz com que a gente cresça? Porque tem pessoas que frequentam a igreja, não fique triste comigo não, porque hoje é o tipo de mensagem que pode as pessoas dizer assim, ô bispo, ultimamente tem vindo só porretada. Não é não. Porretada dá vida. Lá fora a gente toma porretada. Aqui a gente recebe conselhos, orientações. Estou certo ou errado? Aqui a gente recebe conselho. Porrada a gente toma lá fora. E a pancada lá fora é violenta. É verdade ou não é? Então eu preciso aprender com Deus como minimizar isso, como acertar. Né? Como Deus pensa, eu tenho que pensar como Deus age, eu tenho que pensar como Deus. Porque senão, é pancada mesmo. É pancada em cima de pancada, é derrota em cima de derrota. E geralmente, é o que eu sempre alerto, o diabo está sempre buscando uma brechinha desse tamanho na vida da gente para causar um rombo gigantesco. E se ele encontra essa brechinha, ele faz uma devassa, né? uma desgraça na vida da gente. Amém, pessoal? Então, todos nós, pode sentar os obreiros, todos nós temos, você tem uma cultura, você teve uma criação, você foi criado numa família com costumes, todos nós temos família, e todas as nossas famílias, a família de cada um tem seus costumes, e a gente vem de lá com alguns desses costumes, e costumes que muitas vezes são terríveis, costumes que muitas vezes são assim, maléficos, extremamente prejudiciais. Então nós precisamos, quando Jesus falou a respeito do novo nascimento, é justamente para que morra a velha natureza, os velhos costumes, os velhos hábitos, a velha personalidade, é para que isso fique para trás. Entendeu? Não é a personalidade do meu pai, da minha mãe, o caráter do meu pai, da minha mãe, é o caráter de Jesus. A personalidade de Jesus, a natureza de Jesus. Amém? É isso que nós temos que trabalhar. Então, hoje, olha o conselho de Paulo. Começa assim, Paulo dizendo, capítulo 3 de Filipenses, versículo 1, ele diz assim, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes
Diga comigo, de novo, as mesmas coisas não é cansativo para mim. E é uma segurança para vocês. É mais ou menos assim, nossa, mas o bispo vai falar disso de novo. Eu não me canso. Eu não é cansativo para mim e uma segurança para vocês. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Você tem que colocar isso dentro de você. Paulo está dizendo, né, olha, para mim não é cansativo escrever novamente, fazendo todas essas advertências a vocês. E é uma segurança para vocês. Vocês têm oportunidade de receber e aprender, e crescer, e evoluir, e não errar. Aí ele diz assim, ó, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma, diga comigo, na carne. Não temos confiança alguma na carne. Não tenha confiança alguma na carne. É aquela velha história, né? Muitas vezes a gente acha que sabe como fazer, eu sei como conduzir a minha vida, eu sei como conduzir os meus negócios, eu sei como conduzir a minha família, eu tenho segurança no que eu faço, eu confio na minha fé, eu confio na minha comunhão, e toda aquela confiança na carne, e vai se fazendo autossuficiente, vai confiando cada vez mais na carne, e a carne nos enfia num tremendo fundo de poço. A carne nos enfia num tremendo fundo de poço. E aí nós lutamos para sair e não damos conta. E quando saímos de lá, todos nós sabemos disso. Como sair de lá? É quando você para tudo e diz, Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Porque eu não tenho mais o que fazer. É verdade ou não é? É? Você sabe qual é o melhor lugar para ter um encontro com Deus? Ô louco, bispo, que isso? Qual é o melhor lugar para ter um encontro com Deus? Hã? É, por incrível que pareça, é o fundo do poço. Que isso, bispo? É, que o fundo do poço, a gente para de olhar para os lados, não olha para lá, não olha para lá, não olha para lá, não olha para lá, só faz assim, ó, só para cima. É verdade ou não é? Porque, infelizmente, às vezes a pessoa, enquanto ele não está no fundo do poço, ele sai correndo para tudo quanto é lado, sai buscando em tudo quanto é lado, sai se refugiando em tudo quanto é lado. Mas quando ele está no fundo do poço, ele não tem para onde correr. Aí ele olha só para cima. Por isso que é inteligente que antes de chegar no fundo do poço, a gente passe a olhar só para cima, né? Que Jesus ensinou isso. Não olha para lado nenhum, olha só para Ele. Olha só para Ele. Amém, pessoal? Diz assim, ó. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que não há lei, irrepreensível.
Sabe tudo aquilo que julgavam ser importante na época, todos os rituais, né, todas as tradições religiosas, né? Olha, eu circuncidado ao 8º dia. A lei, irrepreensível na lei. Judeu, fariseu, para quem não sabe, Paulo era um homem extremamente culto, de formação elevada, falava vários idiomas, um homem de uma personalidade incrível. Então, ele está dizendo, se for para se gloriar na carne, eu teria tudo para me gloriar. Porque se muitos acham que alguns títulos, né, que a posição que ocupa, toda a tradição que vem carregando, é tão importante assim, eu também. Eu poderia me gloriar. Mas olha o que ele diz, para toda aquela tradição e tudo aquilo que as pessoas julgavam importante na época. Era o carro-chefe, o que tinha peso na época. Ele disse assim, mas o que para mim, diga comigo, era lucro, ou era importante, né? Passei a considerar como perda, diga comigo, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas estas coisas, e eu as considero, diga comigo, como esterco. Como esterco quer dizer o quê? Isso tudo para mim é merda. Porque o que era importante, hoje nada disso tem. Sabe qual é a maior importância? Eu quero conhecer a Cristo. Eu desprezei tudo isso, eu desprezei tudo aquilo que a sociedade acha importante, que a tradição acha importante, eu desprezei tudo isso. Hoje isso não tem peso para mim, eu desprezei tudo isso e hoje o que eu busco é conhecer a Cristo. A coisa mais importante para mim é conhecer a Cristo. Porque a verdade é uma só. Se a pessoa não conhece a Deus, títulos de diplomas e posições vai servir para quê? Por isso que nós temos que aprender que hoje a mesma ordem de escala é a mesma posição. É a mesma posição. Porque aquilo que nós julgamos ser tão importante, né? Ter uma posição social, um nome, toda uma coisa, e buscamos como meta e objetivo de vida, está errado. É importante para algumas coisas, sim, mas não a prioridade, não o foco principal da nossa vida. Entendeu ou não? Amém, pessoal? Não deve ser o objetivo, o seu maior objetivo de vida. Porque se você não conhecer a Cristo profundamente, de nada vai adiantar na sua vida e de nada vai valer. E Paulo está dando um exemplo maravilhoso. Ele está mostrando, ele não está desprezando, ele está mostrando que ele ocupava uma posição importante. Ele era um homem de um nível elevado. Ele era um homem de uma cultura elevada. Ele era um homem que na sua época e no seu governo na época, ele ocupou posições elevadíssimas. E ele está dizendo, olha que orientação maravilhosa. Ele diz assim, mais do que isso, voltando ao 8, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas essas coisas e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, e tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé. E em Cristo Jesus, quero conhecer Cristo, o
poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Diga comigo, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele diz assim: não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Vou repetir: não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo, diga comigo, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Diga comigo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante de mim. Vou repetir mais uma vez. Diga comigo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Diga comigo, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha, Paulo está dizendo uma coisa: não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que passaram. Nós não estamos aqui. Quando eu iniciei falando que é necessário nascer de novo, não é? Sim ou não? E quem nasce tem que... Se você chega na igreja e a única coisa que acontece com você é que você passa a frequentar a igreja, você não é mais espírita, você não é mais católico, você não é mais umbandista, você não é mais um ateu, ou você não é mais um evangélico tradicional, e etc. E a única coisa que acontece é que você passou a frequentar esta igreja, e nada mais. Ficou do mesmo tamanho. Não mudou nada. Por quê? Porque nós falamos, é necessário nascer de novo, mas quem nasce tem que crescer. E crescer, quando nós falamos em crescer, nós estamos falando em evolução. Nós estamos falando em evolução, mudar a mente, mudar o espírito, mudar o caráter, mudar a natureza, mudar a personalidade. Você foi criado em um lar que vem de costumes terríveis, cada um aqui tem uma história. A história de família de cada um deve ser mais chocante do que a outra. É verdade ou não é? Sim ou não? Todas as famílias são complicadas para chuchu, todas as famílias têm os fuxiqueiros, tem os fofoqueiros que vivem olhando para a vida do outro. Tem gente que o lazer é sentar quando se reúne a família, sentar para falar da vida do outro, né? Do fulano, você viu o fulano, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, e ali saem as coisas mais absurdas. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Você já não ficou chateado com uma pessoa, ou você já não ficou com uma má impressão, de repente, de uma pessoa, pelas conversas que você ouviu numa roda de família, ou pode ser também, não precisa necessariamente ser na roda de uma família, não, no ciclo de amizade, porque se reúne para aquilo, né? Se reúne para conversa, para emitir opinião sobre o outro, para fazer julgamento, para falar do caráter do outro, e muitas vezes ali naquele meio sai mentira também.
Não é verdade? Sai muita mentira também. Ouvi falar que a fulana está traindo fulano. E aí começa todo mundo a tirar pedra e julgar aquela pessoa, atacar aquela pessoa e etc. Primeiro nós temos que aprender uma coisa. Eu tenho falhas e você tem falhas. Todos nós temos falhas. Temos ou não temos? Nós temos falhas e quando se vai a fundo, as falhas são terríveis. Às vezes nós sabemos fazer. Outro dia eu disse isso para uma pessoa. Eu disse assim: você é maravilhoso para descrever o ser humano, as pessoas. Você sabe descrever uma pessoa ponto a ponto. Todas as falhas dela, do caráter, da personalidade, as atitudes dela. Você sabe a sua? Você sabe a sua? Se descrever? Porque todos nós vendemos uma imagem. Às vezes a gente olha, né, e acha que todo mundo ao redor tem uma boa imagem a nosso respeito. Não. Às vezes as pessoas não falam, mas as pessoas que estão ao seu redor têm uma péssima imagem a seu respeito. Qual, bispo? De complicada, dodói, de mal resolvida, de fuxiqueiro, fofoqueiro, fermentador, que é a pessoa que não pode contar as coisas, pessoa que fala demais dos outros, critica demais os outros, tem sempre uma opinião acerca de alguém, tem sempre uma opinião acerca de alguém. Tem gente que é fácil pegar, tem gente que é fraco de personalidade complexada, você quer pegar ele, então faz um elogio ao outro. Daqui a pouco você vai ver um negócio assim, começa um... mas sabe o que eu ouvi falar? Sabe o que eu ouvi falar? Não é bem assim não, hein? Então já vai achar um defeito no outro. É verdade ou não é? Sim ou não? Isso é importante para que a gente se conheça. É importante para que a gente se conheça. Porque é assim, nós estamos trabalhando para uma evolução. E nós não podemos mais, ouvindo a palavra, tendo a oportunidade de pensar mais elevado, de aprender com Cristo, continuar tão medíocres. Com aquela mesma linha de pensamento, com aquela mesma linha de raciocínio, com aqueles mesmos hábitos terríveis que nunca nos fez bem, vindo lá de trás. Porque vai continuar, se os hábitos são os mesmos, se as atitudes são as mesmas, então responda você para mim o que vai acontecer. Os resultados serão os mesmos. Por quê? Porque não houve mudança, eu só estou mudando. E às vezes eu preciso ter cuidado para não dar um passo para frente e de repente começar o quê? 2, 3, 4, 5 para trás. E mais. Você já ouviu falar que as pessoas atraem pessoas do mesmo nível que elas? Iguais a elas? Já ouviu ou não? Ele está dizendo que gambá cheira gambá. Então, você já ouviu falar que as pessoas atraem? Porque quando o espírito não bate, não bate. Quando a conversa não bate, não bate. Entendeu ou não? Se eu não gosto daquele tipo, não, então aquele meio ali não é para mim. Mas se eu estou é porque eu gosto. Se eu estou, porque eu gosto. Sabe uma outra coisa que é terrível? E é falso? A tal da crítica construtiva. Ela não é sincera. Porque crítica construtiva a gente faz assim: vem cá, deixa eu sentar com você. Eu sou teu amigo e eu quero falar com você. É verdade ou não é? Sim ou não?
Eu sou teu amigo, então deixa se eu não falar para você, quem vai falar? Isso sim é algo construtivo. Mas aquele que fala para o do lado, que fala para o do lado, que fala para o outro pode ter nada de construtivo, não. Isso se chama fermentação. Ô bispo, e qual o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que é a coisa mais real, se tem uma coisa que você tem que levar para a sua vida, é a coisa mais real, que a Bíblia é muito clara, que enquanto houver sol, enquanto houver dia, enquanto houver noite, isso vai prevalecer, é a lei da semeadura. Porque se você critica, você será criticado. Se você falar mal, vão falar mal de você. Se você aponta o dedo, vão apontar o dedo para você. E muitas vezes pode vir numa medida muito, muito maior. E o pior de tudo agora é o seguinte: o pior de tudo que o Senhor olha para essa situação, e Ele olha para nós, e Ele nos mede e nos julga como o credor incompassivo. Já viu a parábola do credor incompassivo? Sim ou não? Então, vem cá, pastor. Eu devo para o pastor. E eu viro o pastor, pastor, por favor, tem misericórdia de mim. Perdoa a minha dívida. Perdoa, eu sei que eu falhei, eu sei que eu errei, eu perdi o controle da situação, tem misericórdia, olha para mim com misericórdia, me perdoa, eu tenho família, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua ajuda. Essa parábola, daqui a pouco eu dou ela para você, daqui a pouco eu te dou ela. Aí o pastor é misericordioso, o pastor é misericordioso e diz: está perdoado, esquece isso aí. Amém? Vem cá, pastor. Aí o outro pastor deve para aquele pastor, esse pastor deve para aquele pastor. Aí esse pastor faz a mesma coisa que eu fiz. Quem pediu, só voltando ao raciocínio, foi eu que pedi para ele me perdoar? Ah, então tá bom, então eu devo para ele. Eu devo para ele. Agora, aliás, ele deve para mim, desculpa. Ele deve para mim. E aí ele vem e fala a mesma coisa. Ele vem e fala para mim a mesma coisa e diz: bicho, me perdoa. Eu perdi o controle da situação. Aí eu viro para ele e falei assim: que perdoa o quê, rapaz? Tem filho desse tamanho para criar, não. Toma vergonha na cara, vá, se vira, dê seus pulos. Bispo, me perdoa, tem família, bispo, me perdoa. Eu falo: não, então passa os garotão para cá, vai trabalhar todo mundo para mim, até pagar a dívida. E eu ajo com ele de uma forma incompassiva. Sabe quem está contando essa parábola, né? Sabe, né? Jesus. Aí Jesus está dizendo assim: todos os dias você falha, todos os dias você comete erro, todos os dias você é imaturo, você julga, você toca no outro, você peca, e eu te perdoo. Eu olho para você com misericórdia. E você deveria fazer o mesmo com o outro. Só que você não faz. Ele você condena. Porque no texto bíblico, eu peguei esse aqui, joguei na prisão, bati, peguei no pescoço dele, esganei ele, falei: você vai me pagar sim. Como é que você acha que termina a história? Como é que Deus vai me tratar? Daqui a pouco eu concluo para você. Eu leio para você. Obrigado. Então, muitas vezes nós agimos assim. Nós queremos a misericórdia de Deus, mas nós não somos misericordiosos. Nós queremos que Deus
se compadeça, mas nós não compadecemos. Nós queremos que Deus olhe para nós com um olhar, com olhar de misericórdia, mas nós não olhamos. Quem está entendendo, por favor? Amém, pessoal? Não, o que eu estou falando aqui, gostaria que você levasse muito a sério. Sabe por quê? Eu vou falar por mim. Hoje eu não faço isso mais não, tá? Hoje eu não faço isso mais não. Eu tive épocas que quando eu pregava aqui, no começo da minha fé, quando eu pregava aqui, e eu ficava sabendo das coisas que aconteciam dentro da igreja, eu me abatia. Eu falava assim: Jesus, que isso? Eu não estou sendo claro? Eu não estou conseguindo fazer as pessoas entender sua palavra? Eu não estou conseguindo transmitir a mensagem que entre no coração? E eu me abatia, ficava triste. Depois eu entendi que não era. Depois eu entendi que isso já acontecia na época de Jesus. Que tem os ouvintes esquecidos, que tem comichão nos ouvidos, e não ouve, a palavra entra, sai. Tem as pessoas que são mais influenciadas pelo meio que vive, pelo seu meio social, do que pela própria palavra. São mais dominadas pelo espírito, o espírito que vem lá de trás, do que pela própria palavra. E aí, nós podemos chegar naquela conclusão e faz assim, nós podemos chegar e falar assim: mas por que tanta aflição? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida, nos últimos anos, que o que te traz mais paz. Você quer paz? Quem quer paz? Eu vou te ensinar uma coisa hoje. Uma das coisas mais importantes para quem quer viver paz, uma delas, é aprender a guardar a língua. Aprender a guardar a boca. Porque quando você abre a sua boca, você está buscando aflição. Sabia? E tem inúmeras formas. É realmente a pessoa que solta palavras de qualquer maneira, a pessoa que faz comentáriozinho aqui, comentáriozinho ali, que faz uma observação aqui, que faz uma observação aqui. E quer mais uma coisa? Quer que eu te conte uma coisa? Eu falei isso ontem para uma pessoa. Quer que eu te fale uma coisa? Você tem coisas importantes que são segredos? Aprenda a equilibrar e guardar para você. Porque aquele que você acha que é de confiança, ele tem o dele de confiança. Sabia? Aquele que você acha que é de suma confiança, ele também tem o dele de confiança. E o dele tem o dele de confiança. E o dele tem o dele de confiança. E o outro tem o outro de confiança. E o outro tem o outro de confiança também. E daqui a pouco todos nós estamos sabendo. Entendeu? Amém, pessoal? Sabia disso? Então guarda. Eu vou contar só para você. Eu vou contar só para você. Só para você. Você me promete? E aí o outro fala assim: não, promete que leva para o túmulo. Leva. E aí vai, essa corrente vai. E tem um monte de gente fazendo promessa que não pode cumprir. Tem um monte de gente com promessa que não pode cumprir. E a corrente está passando. A corrente está passando. E não é segredo. Por isso, diga comigo: quem guarda a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso, porque não é simplesmente eu saber ou o outro saber. O pior é o seguinte, que pode ser uma mentira também, né? E aí vai, e vai. E o pior não é esse. Porque quanto já é ruim, traz aflição para a vida da gente, as coisas que falamos, ou as coisas que ouvimos e etc. O pior é encarar essa posição que eu disse do Senhor. Você quer que eu te trate com misericórdia? Por que você não é misericordioso?
Você quer que eu me compadeça de você, por que você não se compadece? Você quer que eu seja justo com você, por que você não é justo com o próximo? Você quer que eu seja bom para você, por que você não é bom com o outro? Porque nós aprendemos, o grande engano, olha para mim, por favor. O grande engano, olha que eu vou falar e grave isso no seu coração e saia daqui com isso no seu coração. O grande engano é você dizer assim, não, eu detesto fulano, eu odeio fulano. Com Deus não, Deus eu amo, o Senhor diz que é mentira. O Senhor diz que não é possível você amar a Ele e odiar o próximo. Como é que você diz que odeia o próximo que você está vendo e você ama a Deus que você nunca viu? Você nunca viu a Deus? Como é que você ama Ele? Você nunca esteve com Ele, nunca sentou com Ele, nunca conversou com Ele, nunca esteve num almoço com Ele, você ama Ele como? Ele mesmo diz isso. Está escrito. Como é que você diz que... Mentira! Você diz que ama a Deus e odeia o próximo. Como é que você odeia o próximo que você está vendo e você diz que ama a Deus que você nunca viu? Você viu como é que o buraco é mais embaixo? Amém? Você viu que não basta a gente dizer eu sou evangélico, eu sou cristão, eu frequento uma igreja? E você viu como é que a gente pode fracassar? Porque isso que eu estou falando aqui, despreza não. Isso aqui reflete para todas as áreas da sua vida. Eu não quero que ninguém critique os meus filhos, então não critique os filhos dos outros. Não critique os filhos dos outros, porque se você criticar os filhos dos outros, você vai ser o próximo. Os seus serão os próximos. E é um ponto que dói, não é? Sim ou não? Não critique o marido, não critique a esposa, não critique, cuida do seu. A gente já tem trabalho para chupa dar conta dos nossos. É verdade ou não é? E aliás, a gente deveria dar conta do nosso, porque o que eu estou falando, vou fazer a pergunta que eu fiz agora há pouco. Por que a gente geralmente sabe olhar e ver todas as falhas dos outros, mas não sabe olhar as nossas? Já olhou que a gente olha para o outro e vê o outro como complicado? E de repente a imagem que os outros têm a nosso respeito é justamente até pior do que a do outro? Que nós somos vistos como complicado, nós somos vistos como não de confiança, nós somos vistos como fuxiqueiro, fermentador, falador, nós somos vistos como dodóizinho, nós somos vistos como desequilibrado, e aí vai. E nós estamos olhando para nós e falando assim, né, eu sou perfeito. Um dia eu fiz isso numa reunião, e todo mundo ficou chocado com o que eu fiz. Eu disse assim, senta aqui, sentou umas 30 pessoas. Sentou umas 30 pessoas. Eu falei, por favor, descreva o fulano, todo mundo descreva o fulano. Mas assim, foi à risca. Mas eu não sou assim não. Não adianta você combater a imagem que os outros têm de você. É a imagem que as pessoas têm de você. Como é que você vai combater isso? Tem jeito da gente combater isso? Se você tem uma imagem da pessoa, é a imagem que você construiu, é a imagem que você formou. Aquela imagem está estabelecida. Você brigue, você chute, você faça o que você quiser, está lá. É a que você vendeu, é a que você trabalhou para formar, é o que você construiu. Não aceito, não sou assim não. Mas como é que todo mundo tem essa imagem a teu respeito? E você achava que não, né? Não achava, claro que não. Então, para você ver. É porque a gente não esconde nada de ninguém, a gente acha que esconde. A gente sabe quando a pessoa é complexado, a gente sabe quando a pessoa é mentiroso. O mentiroso é fácil, você sabe, né? O mentiroso tem tique. Treme a boca, faz gesto com os olhos, com a boca. Enfim, a gente sabe quando a pessoa é insegura, a gente sabe quando a pessoa fala demais, a gente sabe. Todo mundo sabe. Pode até não falar. E deve falar, viu? Você que está próximo, fale. Fale porque é importante. Outro dia eu falava isso para uma pessoa. Se você não falar para a pessoa que está perto de você, quem vai falar? Se você não falar para o teu filho, quem vai te falar? Se você não falar que a imagem que ele está construindo é uma imagem ruim, quem vai falar? Se você não falar para a pessoa que está do seu lado, quem vai falar?
E se o outro não for maduro para absorver, como é que vai ser? Como é que vai crescer? Como é que vai evoluir? Aliás, eu aconselho se dar a liberdade. Para quem quer evoluir, dê a liberdade. Eu tenho que dar liberdade à minha esposa e não receber mal o que ela faz de observação acerca de mim, e eu quero ter a liberdade para fazer observação, que é assim que a gente trabalha. Assim que a gente evolui. Porque de repente a gente vai carregando essa imagem tão desagradável, e não quer mudar, não quer evoluir, e a gente vai tornando o nosso meio de convivência horrível, terrível. Vai ficando insuportável. Amém, pessoal? Amém? Quem está entendendo, por favor? Ainda que não goste, gente. Ainda que não goste. Porque ninguém gosta de... Mas eu quero que você reflita. Quero que você reflita. Eu tenho minhas falhas. Eu tenho. Todos nós temos. Mas nós temos que trabalhar. Isso não é justificativa. É verdade ou não é? Né? Eu sou uma pessoa chata pra caramba. Não, muda então. Já que você sabe que você é chato, muda. Porque ninguém aguenta chato. É verdade ou não é? Eu não sou obrigado a conviver com chato, eu não sou obrigado com... o bispo... Eu quero dizer uma coisa para você, sou seu irmão e te amo, não sou obrigado a estar com você todos os dias. Sou? Sim ou não? É igual eu já falei acerca de vida profissional. Se você... O trabalho que você faz... Se o trabalho que você faz... É a mesma coisa, tá? Leva isso a sério. É a mesma coisa. Se o trabalho que você faz... Só um exemplo. Se a comida que você faz é uma porcaria, Deus não vai me obrigar, só porque você é cristão, eu comer só comida. Vai? Vai ou não? É uma porcaria. Deus não vai me obrigar. Ele não vai fazer isso comigo. Amém, pessoal? Se o outro é chato demais, é desequilibrado, é uma pessoa que você precisa... vamos mas vamos ter que policiar. Nós não somos obrigados. Amém? E outra coisa, todo relacionamento saudável é aquele que não sufoca, tá? Aquele que não se torna uma regra, uma obrigação. Todo relacionamento saudável. Nós temos amizade, eu tenho amizade com você, eu tenho amizade com você, eu tenho amizade com você, eu tenho amizade com você. Mas não tem uma regra, o dia que você não quer estar comigo, você não é obrigado a estar comigo, é verdade ou não é? Sim ou não? E se eu não estiver com você, você vai ficar chateado comigo? Geralmente fica. Geralmente fica. Mas aí já deixou de ser saudável a nossa relação. É verdade ou não é? Sim ou não? Porque aí já não é saudável mais. Aí nós já estamos um relacionamento que já fugiu a linha do saudável. Eu estou falando para você, e eu estou falando para a coletividade. Eu não te conheço superficialmente. Mas o que eu estou te falando, eu acredito que eu te ajude muito. Que eu te ajude a olhar para você, olhar para si, trabalhar as suas falhas, a sua personalidade, e não falhar diante de Deus. Não falhar diante de Deus, porque todos os dias você falha diante de Deus. E Ele olha para você com misericórdia, Ele olha para você com amor, Ele olha para você, Ele olha e fala assim, não, mas espera aí, Ele tem essas falhas, mas Ele tem muitas qualidades. Eu vou fortalecer as qualidades dele. Eu vou trabalhar as qualidades dele. E eu vou olhar para as qualidades dele, vou ajudar ele a vencer essas falhas. E muitas vezes a gente não faz da mesma forma. A gente não olha para o outro da mesma forma. A gente não trata o outro com o mesmo amor, não trata o outro com a mesma misericórdia, ou com a mesma paciência. Mas nós queremos que Deus nos trate com paciência. Amém? Estou quase terminando a leitura. Senhora? 15. Todos nós que alcançamos, diga comigo, a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Deixo esse versículo nesse momento, mediante tudo que eu falei, tá? Se pensa de forma diferente daquilo que nós abordamos, que Deus esclareça. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão
que lhes apresentamos. Vou dizer, Paulo dizendo, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Diga comigo, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Diga comigo, eles só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita, a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Nós estamos buscando isso, gente. Nós estamos buscando isso, é o nosso objetivo principal. Buscando essa transformação. A vida, sabe como a Bíblia diz que é a vida? É como um simples vapor. Um simples vapor. Se eu tivesse aquele esborrifador aqui agora, fizesse assim, você ia ver a fumaça de água e faz assim, sumiu. A vida é assim. E nós aguardamos isso, nós esperamos isso. O momento em que nós seremos transformados. Que esse corpo será transformado num corpo glorioso. Um corpo imortal. Nós estamos trabalhando para isso, é por isso que nós estamos aqui. Só concluindo a leitura, 4 do 1 ao 18, diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia também, e Sintique, que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente, meus demais cooperadores, os seus nomes estão no livro da vida. Diga comigo, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Diga comigo, não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Não fica ansioso, não. Toda vez que você estiver ansioso, olha o que você deve fazer. Não fica ansioso, não ande ansiosos por coisa alguma. Em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, diga comigo, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É pela oração, pela súplica e com ação de graça, é orando que a paz de Deus que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração. Finalmente, irmãos, diga comigo, tudo que é verdadeiro,
tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente, ou digno de louvor, pensem nessas coisas, que o resumo de tudo significa naquilo que eu sempre bato e repito continuamente: pensa certo, pensa certo, pensa em coisas certas, coisas boas, aprenda isso. Você quer viver em paz? Pensa certo. Finalmente, irmãos, de tudo que for verdade, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, diga comigo, pense nessas coisas. É o que você tem que trabalhar. Lembre-se que a derrota e o fracasso, ou a derrota ou a vitória, começa aqui, nos seus pensamentos. E todas as vezes que você começar a pensar errado, você tem que ser rápido para combater os pensamentos. Porque os pensamentos vai levar a sentimentos, e os sentimentos vai levar às atitudes, e as atitudes vai levar ao fracasso. E o lugar de interromper é aqui. Porque nenhum pensamento e sentimento você pode permitir que desce para o coração. Porque se descer para o coração, está caracterizado o pecado. Eu não fiz, bicho, está caracterizado o pecado. Desceu para o coração, está caracterizado o pecado. Então, cuidado. Aqui, combate aqui. Combate aqui, porque é isso que vai fazer de você uma pessoa vitoriosa. Isso que vai fazer com que as coisas de Deus, que as suas orações, seus propósitos, seus objetivos, sejam todos estabelecidos. É isso que vai fazer com que você seja uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa abençoada. Amém? Vamos sair daqui mais crescido hoje? Vamos? Olhe para você, trabalhe os seus pontos. E grave. O bispo, o senhor falou do credor incompassivo, Mateus 18. Mateus 18, 23. Quer ler comigo? Já vamos encerrar. Mateus 18, 23. Mateus 18, deixa eu ver se é isso mesmo. Diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Ixi, ficou forte aqui, né? Um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo, e eu pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando outros servos estrangeiros e companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque me implorou. Diga comigo: você não devia ter tido
misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado o seu senhor entregou-lhe aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Diga comigo, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Forte, não é? Sim ou não? Fique em pé, por favor. Muito forte. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Amém? Sabe, para nós, eu sempre falo sobre isso, para nós, tem alguns sentimentos que a gente costuma dizer que é tudo lixo. Você tem que pisar assim na latinha do lixo aqui na tampa e jogar todos esses sentimentos. Coração duro, mágoa, ódio, rancor, rixas, raiz de amargura, orgulho. Orgulho serve para quê? Orgulho. Joga na lata do lixo. Porque nós aprendemos com Jesus. Todos os dias o diabo vai usar alguém para nos fazer perder a nossa salvação. Sabia disso? Todos os dias o diabo vai usar alguém para fazer com que você perca a sua salvação. Fazer com que você esteja com o coração fechado, com a raiva, com ódio, com uma miquinha, picuinha, e aí vai. Orgulho, sustente um orgulho muito grande. Isso não serve. É para isso que o Senhor nos chamou, né? Quando nós passamos pelas águas do batismo, e enterramos o velho homem com todas as suas paixões. É uma nova criatura andando em novidade de vida. E nós temos que olhar para nós e sermos os nossos próprios críticos. Sermos os nossos próprios críticos. Porque é muito fácil a gente olhar para o outro e dizer: nossa, essa pessoa é assim, 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 assado. Não, olha para você e diga assim: eu sou. Você tem que olhar para você e olhar e tratar todos os pontos, ou pedir que alguém te ajude, né? E olhar e dizer assim: não, eu sou orgulhoso, eu sou uma pessoa que eu carrego muita coisa dentro de mim, eu sou crítico, eu sei olhar para os outros, eu sei criticar os outros, eu sei falar da vida do outro, eu sei administrar a vida do outro. Eu não sei a minha, mas a do outro eu sei. Já viu isso também? Tem gente que ele sabe administrar a vida de todo mundo, mas a dele ele não sabe. E eu não falo isso, eu falo isso para que você reflita sobre isso. E falo para mim, começa a partir de mim. Entendeu? É muito fácil eu omitir opinião a respeito da vida do outro, se eu não dou conta da minha. Estou certo ou errado? Às vezes eu sei fazer, ele devia fazer assim, ele devia fazer assim, não, mas coloca em prática. A gente tem que colocar em prática na vida da gente e começar a mostrar como se faz justamente nas obras. É assim que ajuda, inclusive é assim que nós ajudamos, é a forma que mais ajudamos as pessoas que nos cercam, é fazendo.
é fazendo. E nós precisamos fazer. Nós estamos aprendendo para isso, nós estamos sendo preparados para isso. E lembre-se que nós nascemos, se nós nascemos de novo, se não nascemos, temos que nascer. E se nascemos, temos que crescer. Temos que evoluir. Porque tem coisas, a Bíblia nos ensina exatamente, é os pensamentos de Deus, é o caráter de Deus, é a personalidade de Deus e como Ele trata as situações. Quando eu vejo um negócio desse aqui, que nós terminamos a leitura, não adianta a gente fazer vistas grossas, porque é como Deus trata a situação. Eu posso ser uma pessoa emocional, você pode ser uma pessoa emocional, olha para as coisas assim, com todo aquele romantismo. E o Senhor, nós precisamos aprender uma coisa. O Senhor, Ele é amor puro. Amor puro. Mas Ele não tem emoção ou emocionalismo na hora do tratamento. É correção, é correção. Né? É igual a gente faz com o filho. Você ama o filho, é um pedaço de você. Mas quando você vai corrigir, você vai corrigir. Eu sou assim. Não gosto, mas corrijo. E mais uma coisa, eu sou tinhoso. Eu falo para meus filhos, eu falo, não deixa eu falar, porque se eu falar, eu vou cumprir. Se eu prometer, se eu falar que eu vou fazer, vou cumprir. Aconteça o que acontecer, eu vou fazer. Até porque minha palavra não pode cair no descrédito. E a de Deus, o Senhor diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém, pessoal?